Olá, bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Quem já almoçou é boa tarde, quem ainda não almoçou é bom dia. Só tomou o café da manhã, né? Aquele café reforçado. Graças a Deus, pessoal, mais um dia nessa realidade que a gente chamamos aqui de terra, né? No plano físico, o qual a gente chamamos aqui esse plano físico porque temos um corpo físico para estar aqui, né? Quem que está aqui? Quem? A sua consciência. Entende, pessoal? Ela está aqui. Ela está aqui porque ela está atrelada ao corpo. Porque se ela não tiver mais o corpo, ela tem que ir para outro lugar, a sua consciência. Entende? Essa é uma verdade que tem que ser dita para as pessoas, sabe? Porque houve muito engano ao longo da nossa história humana aí, né? Pessoas que não queriam que a gente recebesse tais informações, né? A nossa consciência ficasse com tais informações, porque tem planos e não é o plano que a espiritualidade quer para a gente, entende? Porque a espiritualidade quer nos informar, ele quer nos usar, ele quer nos direcionar, ele quer nos guiar, entende, pessoal? É isso que tem que ser dito, porque parece que tem algumas pessoas, né, que não está ainda conectada com o Espírito Santo, com a espiritualidade, sabe? Não tem aquela conexão. Mas é uma pessoa o quê? É uma pessoa religiosa, é uma pessoa, às vezes, que vai para grupos religiosos, né? Vários grupos, não só evangélicos, vários grupos. É uma pessoa que está buscando, mas ainda não teve essa conexão, sabe? Essa ligação. Há vários fatores para acontecer isso. Um dos fatores foi o que eu falei ontem no vídeo, né? Ontem o vídeo também mexeu, né? Porque é sobre ignorância espiritual, né? Ontem o vídeo mexeu também com algumas pessoas, né? Eu estava vendo aí mensagem, mexeu esse vídeo também, porque ele fala da ascensão espiritual. A gente tem que sair dessa ignorância para a nossa consciência partir para essa evolução espiritual, que é a ascensão da nossa consciência, né? A gente não pode ficar no nível primário de consciência, porque senão, como é que se diz? A gente atrasa o processo do despertar que Deus quer que a nossa consciência tenha aqui. Entendeu, irmão? Então temos que fazer isso. Temos que sair dessa ignorância. E se sai como? Você expandindo a sua consciência. E como é que expande a consciência? É você adquirindo novos conhecimentos, né? Você ter uma mente aberta, se abrir para absorver esses novos conhecimentos, essa essência da verdade, sabe? Não é o conhecimento assim cru, mas é a essência dali. Você estudar ali aquele conceito e tirar o que é bom ali. Porque isso vai fazer com que a sua consciência cresça. A Bíblia fala sobre isso, né, pessoal? Observar de tudo e reter o que é bom. Então, reter a essência, a coisa boa que existe. Por que reter essas coisas? Porque vai fazer com que sua consciência cresça.
Entende, pessoal? Eu não vejo dificuldade aí, mas precisa entender. Por isso que eu linko tanto essas coisas do espiritismo, espiritualista, com a Bíblia para que as pessoas entendam. Entende? Porque o que está bloqueando é a nuvem que está em cima dela. É a ignorância espiritual que está em cima dela. E aí ela fica ali, ela não dá o passo, com medo, né? O medo ali, a nuvem negra traz medo, ela não dá um passo à frente. Então a expansão da consciência dela não acontece. Aí ela fica ali estagnada naquele processo evolutivo da consciência dela. E é isso que a Matrix quer, entende? Que você não expanda a consciência, porque se você expandir a consciência, vai ser um problema para o sistema que ele quer criar, porque ele quer dominar você, né? E se você, com a mente expandida, será que alguém vai conseguir dominar você? Entende, pessoal? Precisamos entender essas coisas e mais outras cocitas mais. Mais outras cocitas. Precisamos entender mais outras coisitas mais. Entendeu? Porque o conceito que eu vou trazer hoje aqui mesmo é um conceito que é falado mais no meio espiritualista, né? Esse conceito que eu vou trazer hoje. Esse conceito é falado no espiritualista, mas a forma que acontece, acontece também no meio cristão, no meio evangélico aí, em várias igrejas, esse conceito que eu vou trazer acontece também. Então, eu preciso fazer isso aqui porque para tirar a nuvem negra. Tem nuvem, amanheceu nublado hoje é porque tem nuvem negra na cabeça de muitas pessoas aí, principalmente as pessoas aquelas que são ditas como evangélica, cristã, né? Esse conceito é uma nuvem negra na cabeça dessas pessoas, entendeu, pessoal? Então, precisa entender essas coisas, o que acontece. Entende, pessoal? Então, vamos começar o nosso estudo. O nosso tema de hoje é o quê? É a canalização espiritual. Nossa! Chega, deu um arrepio na espinha aqui. Canalização espiritual. O que é isso, pessoal? Eu vou falar esse conceito porque isso tem acontecido comigo aqui, né? Eu tenho canalizado aqui e alguns irmãos e algumas irmãs têm percebido isso, né? Que tem uma mediunidade mais aflorada, ela percebe a pessoa que tem uma mediunidade. Quem não tem uma mediunidade assim, ela não vai perceber que houve ali uma canalização. Entende, pessoal? Ela não vai perceber. Mas ela vai perceber a energia, ela vai receber energia, que é uma energia diferente. Né? Ela vai perceber só isso. Mas vai pensar que veio de mim, né? Desse pobre, pobre coitado aqui, que esse avatar que se chama Samuel aqui. Esse avatar aqui que nasceu aqui em Salvador, Bahia, né? Mora aqui no bairro Santa Cruz. Entende? Então, essa, aconteceu coisas aí, né? Que uma irmã me comunicou, né? Que é esse tipo dessas coisas. Então, vou explicar até para a irmã entender, porque ela disse, ô irmão,
eu não sei, eu não consigo explicar o que aconteceu assim na hora que estava vendo seu vídeo. Ela disse que já viu 3 vídeos meus, foi? 3 vídeos aí que eu gravei, que ela disse que tinha momentos que ela não sentia que eu não estava mais aqui no vídeo. Eu digo, como assim, mano? Ela disse, eu não sei explicar, irmão, mas eu sei que alguém tomava o seu lugar, sim. Ela me falou com essas palavras, alguém tomava o seu lugar. Não era você que estava mais ali falando, era outra pessoa. Eu digo, nossa, me tiraram do meu posto, né? Mas é o que isso aí? O que é que se diz? Deve ser o mentor, o Espírito Santo, né? Estava me usando ali para passar a mensagem para vocês, pessoal. Porque eu falei, isso aqui é um trabalho de energia. Então a espiritualidade vai usar para passar energia e a informação de como temos de como temos que nos proceder aqui nessa realidade. Entende? Para o nosso bem. Então a espiritualidade ela vai fazer isso. Entende? O Espírito Santo, a espiritualidade, ele vai usar para que vocês recebam a energia, lhe dê o vigor e como é que se diz? E você receba a mensagem, sabe? Então, isso aconteceu, né? E a irmã estava contando para mim, foi umas 3 vezes, né? Foi 2 ou 3 vezes, eu não me lembro. Foi uns vídeos que eu gravei aí, né? Que eu acho que houve alguma coisa diferente. Entende, pessoal? Então, vou falar sobre esse tema, canalização espiritual. O que é essa canalização espiritual? Hein, pessoal? O que é essa canalização espiritual? O que é isso? Né? O que é que que acontece essa canalização? Qual é o processo disso que acontece isso? Entende, pessoal? Vamos descobrir o que é essa canalização. Aí eu coloco uma pergunta. E qual é o significado desse processo na nossa vida? O que significa isso? Né? Esse processo de canalização. O que significa? Eu faço uma pergunta para a gente responder de acordo com o que ele vai trazer aqui o que é essa canalização espiritual. Entende, pessoal? Então, vamos ver aqui o que é essa canalização espiritual. Ele fala aqui, canalização espiritual, né? É um conceito e um processo de comunicação energética espiritual consciente com os espíritos que estão em outros planos espirituais. De acordo com o espiritismo, né? No corpo humano existe um canal de comunicação entre a mente, cérebro e coração, que funciona como uma parte conectando o plano físico e o plano espiritual. Então, pessoal, ele fala aqui que é o quê? A canalização espiritual. É um conceito criado, né, pelos espiritualistas, né? E a maioria do espiritismo, né? Ele fala que é um processo que está acontecendo de comunicação energética e espiritual. Então,
é uma comunicação que se dá através desse campo energético espiritual da pessoa, né, que o espírito usa, mas que se dá de uma forma consciente com o espírito que está em outro plano espiritual. Então, esse processo se dá de uma forma consciente. Você não vai perder a consciência, né? É igual como eu estava aqui. A irmã percebeu que não era mais eu, mas eu estava consciente. Eu perguntando, não, irmã, eu estava ali falando, eu estava consciente, mas ela disse, não, irmão, não era você. Não era, eu sentia assim, sabe? Até a voz, o jeito mudou, sabe? Então, dá de uma forma consciente que o Espírito, né? Espírito Santo, né? Às vezes o mentor vai usar um espírito evoluído, né? Vai usar você, que ele está em outro plano, um plano espiritual mais elevado. Mas porque você está elevando a sua consciência, você entra nesse plano. Então, ele vai usar o quê? O seu corpo lá espiritual, o qual está ligado a esse corpo físico, o qual vai transmitir a mensagem que ele passar lá para você. Entende, pessoal? Aí ele fala, de acordo com o Espírito, no corpo humano existe um canal de comunicação entre a mente, cérebro, coração, que funciona como ponte que conecta o plano físico e o plano espiritual. Então, a gente tem canais aqui, e a maioria desses canais são os chakras, né? Que a maioria são pontos de ligação com o ser espiritual. O nosso ser espiritual está aqui usando o corpo porque a gente é espiritual, pessoal. Quem está vivo aqui funcionando esse boneco é o nosso espírito, que é vivo, que é energético. E ele tem os canais que fazem a gente falar, movimentar, entendeu? É através desse canal de comunicação que o espírito entra para poder usar o indivíduo para ele passar a mensagem do espiritual, lá do mundo espiritual. Entende, pessoal? É o que ele fala. Aí ele fala aqui, é importante frisar que não se trata de mediunidade. Então, não se trata de mediunidade. Por mais que você tenha mediunidade, todo mundo é médium, pessoal. Todas as pessoas é médium. Até os evangélicos que não quer dizer que é médico, eles são médium, pessoal. E a maioria, alguns pastores, eu já vi, porque eu frequentei várias igrejas, teve pastor, pessoal, que foram usados assim, essa canalização, sabe? É como a irmã falou, eu senti que era outra pessoa, você sente que é outra pessoa que está usando ali o corpo da pessoa, né? Eu já tive em igreja aí, não vou dizer a qual, que tem pastor que faz essa canalização. O Espírito Santo usa ele, sabe, de uma forma muito, muito grandiosa e ele nem percebe. Ele pensa que é ele. Então, esse é o perigo, que esses camaradas, às vezes, começa no espírito, ele tá correto ali, sabe? Mas, às vezes, ele desvia através do ego, aí o que? O espírito deixa ele. Esse é o problema. Eu já vi pastores aí dessas igrejas sendo usados assim, canalizando a mensagem do Espírito Santo, trazendo na hora assim. Eu já vi isso acontecer, né? Então, ele é médio. Médio é o quê? Médio é aquele que é um canal entre esse mundo espiritual, tem a mediunidade dele,
que é os dons, né? Que a igreja fala que é o dom do Espírito Santo. Então, o dom dele aflorou, entende? Aonde vai ser usado para que a obra da espiritualidade seja feita aqui nessa realidade. Porque o Espírito ele não pode fazer obra assim, sem ter um corpo humano aqui. Ele precisa de um corpo humano, de um corpo físico, entende? Para passar a mensagem. Aí ele fala, porque a canalização espiritual é sempre consciente. Então ele disse, não se trata da mediunidade, porque a mediunidade é o quê? Quando o espírito toma totalmente o corpo do médium, principalmente como vê no espiritismo, esses espíritos baixos que toma totalmente o corpo do médium lá, ele tá ali inconsciente, entende? É totalmente diferente, né? Você vai estar assim consciente, falando como eu tô falando, mas o espírito vai estar ali usando. É por isso que eu não percebi. Mas quem está de fora, quem tem uma mediunidade, como a irmã, ela percebeu isso. Entende? Essa canalização espiritual. Ela percebeu. Entende? Então ele fala isso, a diferença entre a mediunidade. Porque a canalização espiritual é sempre consciente, é sempre, você está sempre consciente. E ocorre no momento de expansão da, da o que aqui? Da mente que é permitida pelo canal, né? Que é permitido pelo canal, no caso do indivíduo, né? Então, essa canalização espiritual acontece sempre consciente, né? E ocorre com o quê? Com a expansão da consciência, da mente do camarada. Então, os espíritos, o Espírito Santo vai usar a capacidade de expansão daquela mente através dos canais que ele fala. É esse o canais que ele vai de comunicação. Os canais, no caso, o indivíduo. Então, o indivíduo é um canal dessa espiritualidade que vai transmitir a mensagem, né, pessoal? A mensagem que é trazida por esses seres mais evoluídos, seres de luz, né? O Espírito Santo, então, vai ser trazida a mensagem por esse canal que é a gente que o nosso corpo tem canais, entende? Então, é por isso, pessoal, é por isso que esse conceito canalização espiritual foi trazida pelo os espiritualistas, mas ele não é do espiritualista. É um conceito geral de como o espírito. Então, ele trouxe esse conceito. Agora, por que as pessoas banalizaram, acharam que esse negócio é do mal, é não sei o quê? Porque teve muito médio aí, teve muito que foram incorporados por espíritos de baixa vibração. Espírito que veio trazendo coisas ruins, transmitindo energia para o ambiente ruim e até para as pessoas. Então é por isso que falaram que essa canalização espiritual é coisa do mal, é coisa que entende. Mas não é isso, pessoal. Isso está acontecendo nas igrejas evangélicas, está acontecendo em tudo, porque o Espírito precisa do canal que é a gente para transmitir. Você acha que a Bíblia foi escrita como? Você entende, pessoal? Você acha que a Bíblia foi escrita como? Foi escrita é,
Você acha que a Bíblia foi escrita na cabeça humana? O pessoal escreveu humanamente? Não, pessoal. Foi inspirada pelo quê? Pelo Espírito de Deus, né? Espírito Santo, né? Então, ele usou alguém, uma canalização espiritual. Houve uma canalização espiritual. Entende? Eu estou falando isso aqui porque eu vou colocar lá, canalização espiritual, que é os evangélicos por causa da nuvem negra, vai interpelir. Não, não, aqui não tem canalização, não. Aqui tem sim, pessoal. Tá tendo canalização, sabe? E às vezes até de espírito baixo, né? Porque não tá dando lugar para o Espírito Santo, a espiritualidade de alta vibração, né? De luz. Aí tá dando lugar para espírito baixo e tá trazendo coisas terríveis aí, né? Em vários grupos religiosos aí. Eu tô falando isso aqui porque isso aqui é um conceito geral, pessoal. Não é só do espiritualista, não é só lá do espiritismo. Entende? É por isso que eu tô falando isso. Mas eu sei que tem essa nuvem negra que passa aí pela cabeça aí, principalmente dos evangélicos, né? Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, logo, não é uma visão ou algo repentino. Então, não é uma visão, não é que abre a visão, não é isso. É um momento planejado e executado por seres de luz que tem esse dom de comunicação com outros planos. Esse indivíduo, para funcionar como canal, precisa ser pessoas verdadeiramente espiritualizadas, com a mente aberta e ideia superior de evolução do corpo e da alma. Então, pessoal, ele fala aqui que o quê? Que não é uma visão que esse médio vai ter, não é um momento assim, é o quê? É um momento planejado e executado por seres. Então, quer dizer o quê? Que é executado por nosso ser espiritual, que é o ser de luz, que ele fala que é o ser de luz, né? Que a gente somos ser de luz. Que é planejado o quê? E executado por a gente que somos seres de luz. Que tem esse dom de comunicação com o outro plano. Então, é pessoas que têm uma sensibilidade, né? Mais assim, aflorada, sensitivo. Né? Eu descobri que eu era sensitivo. Eu não sabia, pessoa. Entende? E é por isso que o espírito esteja me usando aqui. É por isso que a irmã tem percebido assim, ô irmão, não é você, não é você. Por isso que ela está passando essa mensagem. Por quê? Eu não sabia, pessoal. Você está vendo por que a gente tem que estudar de tudo e tirar ali a essência da verdade? Porque senão eu não sabia, porque eu não estudava essas coisas espirituais. Entende? Eu estudava a Bíblia. Mas o quê? Numa visão que os pastores aí passam, eles não têm entendimento também disso. Entende? Que acontece que a gente tem canais, os chakras, que somos usados pelo Espírito para trazer mensagem. Eles dizem que são usados pelo Espírito Santo. Mas como? Entende? Eles não explicam isso. Entende? É isso que acontece com lá no meio evangélico, né? No meio cristão em geral, né? Então, é uma pessoa que tem essa sensibilidade com essa comunicação com outro plano. Aí ele fala o quê? Esse indivíduo, para funcionar, então, ele diz, para funcionar o quê? Para funcionar trazendo a mensagem, né, dos seres mais evoluídos. Para funcionar como canal,
Então, para que os canais dele estejam abertos, o que é que ele precisa? Ele fala, precisa ser uma pessoa verdadeiramente espiritualizada. Então, você precisa ser uma pessoa que trabalha as energias. Você eleva a sua consciência. Entende, pessoal? Para que você entre na faixa da dimensão aonde esse espírito evoluído está. Entende? Porque se você não chegar a evoluir, não tiver a consciência expandida para onde esse espírito está, esse espírito ele não vai ter a comunicação. Porque é por isso que não tem comunicação, não tem como se comunicar com você. Ele está querendo, mas você não está na faixa de... É tipo uma faixa de rádio, pessoal. Sabe? Você tem que sintonizar. Você já viu a rádio, como você vai passando os canais? Então você tem que sintonizar para você ouvir o que é que está passando naquela rádio. Entende? Então, para a gente saber o que é que está passando na rádio, lá na rádio FM lá dos seres evoluídos, dos seres dimensionais, a gente tem que, como é que se diz? Trabalhar o quê? A conexão, ó. Conectar. E quando a gente entra na conexão, pronto, você pode receber a mensagem através dos canais que é você. Entende? É isso. Porque se você é um médium, se você é um médium, né? Tem um dom desse, mas você não trabalha as energias, fica com a energia baixa, você vai ser usado por esses espíritos aí do umbral, por esses espíritos de baixa vibração. É o que tem acontecido no centro espírita, pessoal. Entende? Então, aqueles que estão lá no centro espírita precisam trabalhar a energia, elevar a energia dele com o coração mais, como é que se diz? Sincero, entende? Conectado com a espiritualidade evoluída. Para o quê? Para que eles entrem nessa frequência e seja usado por esses espíritos dimensionais. Para trazer a mensagem, não só a mensagem, ele vai trazer a mensagem e vai passar a energia boa para as pessoas. Porque você vê que quando eles incorporam lá os espíritos de baixa vibração lá, né? São vários lá que dá vários nomes aí que ele não só transmite a mensagem pesada, como a energia, a vibração baixa para as pessoas. As pessoas que... É igual a amiga que aqui, ela era do lado do grupo Centro Espírita. Ela disse que quando tinha lá essa incorporação, ela sentia a aceleração do batimento cardíaco dela. Trazia o quê? Uma sensação de medo quando o espírito estava ali. Entende? E o espírito evoluído, como o Espírito Santo, ele não é um espírito que vai trazer medo. Você viu que eu disse, a gente Deus não deu um espírito de medo, mas de amor e de moderação. Então, quando é um espírito evoluído, ele vai trazer uma leveza, um amor, vai trazer uma energia a mais. Foi o que aconteceu aqui quando o Espírito me usou, né? O Espírito Santo, o Espírito elevado. O quê? Eu não sugou a minha energia. Eu fiquei com mais energia ainda. Foi até que eu comentei com a minha nossa irmã. Esse dia que você falou que eu fui usado pelo Espírito aí, eu tô com a energia que eu às vezes não estou nem conseguindo dormir. Eu vou ter que ficar fazendo alguma coisa aqui para a energia gastar para eu dormir, entende? A energia foi tanta que estava no meu corpo, entende? É diferente quando um médium recebe
um espírito de baixa vibração. Porque além de sugar a energia dele, né? Vai passar medo, sugar a energia das pessoas que estão ali ao redor. É por isso que a mulher falou, eu fiquei assim, coração acelerado, uma sensação assim ruim, entende? O espírito lá incorporado lá no médio falando. Então, ela sentiu isso por quê? Porque ele está passando a vibração de baixa vibração no ambiente. Ele está contaminando não só o médio, está contaminando, tá contaminando todo mundo. Então, a mesma coisa, se você recebe uma canalização espiritual que é do alto, você transmite aquela energia, vai trazer paz, amor, não vai trazer medo, entende? Vai edificar, vai levantar a pessoa. É diferente, entende? E é por isso que as pessoas quiseram colocar esse nome, esse conceito, canalização espiritual, do mal errado, por causa disso. Por causa que teve esses médios, que aconteceu isso. Não trabalhou porque ele disse, esse indivíduo precisa funcionar como um canal, precisa ser uma pessoa verdadeiramente espiritualizada, com mente aberta. Então você não pode ter uma mente fechada. Entende? Ideias superiores. Então, a sua ideia tem que você estudar coisas superiores, coisas acima, né? Superior de evolução do corpo e da alma. Então, quando você estuda sobre isso, coisas superiores do corpo e da alma, entende como eu estou fazendo aqui? Você pode ser usado. Foi o que aconteceu, que a irmã percebeu isso, né? Eu não percebi. Eu percebi que a energia no meu corpo, eu estava me sentindo tão leve, tão bem, sabe? E eu senti que eu estava energizado, que tanto que eu comi só um pouquinho, e aí até na hora até a noite, quando à noite eu fiquei energizado, até para eu dormir eu tive uma dificuldade. Eu precisei tomar um suco de maracujá, sabe? fazer agora. Aí tentei, fiquei meditando para a energia passar, porque o meu corpo estava energizado. Aquele dia que a irmã falou que não era eu. Então, eu deve ter sido usado pelo espírito evoluído, né? Espírito Santo, né? Entende, pessoal? Então, é isso que acontece. Uma pessoa precisa ser verdadeiramente estar conectada com a espiritualidade. Tem que ser verdadeiro. Não é uma coisa falsificada, como o religioso. Entende, pessoal? Aí ele fala, o que é que ele fala mais aqui? Por isso é preciso ter uma mente expandida. Aí, ó, pessoal, é preciso expandir a nossa mente, a nossa consciência. Entende? Por quê? Ele fala, porque é fundamental para que os 5 sentidos vibrem em faixa horizontal, através do quais as informações do mundo interno, né, o mundo espiritual, nos chegue à consciência física. Então, pessoal, ele fala que é por isso que a gente precisa expandir a mente. Por que a gente está estudando esses conceitos para tirar o quê? A essência ali da verdade, né? O que interessa para a gente é a essência. Esqueça... é o conceito do tal... Esqueça isso. A gente está cavando aqui para tirar a essência da verdade, né? A gente vai lá cavar também a essência da verdade da Bíblia e a gente vai juntar para o quê? Porque essa essência vai servir para expandir o quê? A nossa mente e a nossa consciência, né? Porque ele diz, porque é fundamental para o quê? Para que os 5 sentidos... Então, quais são os 5 sentidos da gente? Tato, paladar, né?
olfato, audição e visão. Não é isso o nosso cinco sentido? Vibrem em faixa horizontais através dos quais a informação do mundo externo, né, nos chega à consciência física. Entende? Então, as informações chegam à nossa consciência física, né? Assim, para perceber o mundo espiritual, é preciso expandir a consciência, o nível elevado de compreensão, de compreensão e sensitividade, para então captar as vibrações verticais, então verticais, né? Que vem do alto. A gente está com a gente tem que colocar a faixa horizontal, a gente coloca os 5 centímetros vibrar assim horizontal, e aí o que? A vertical é que vem de cima, né? Sim. Então, a energia que desce, entra aqui para o quê? Para o chakra coronário. Então, ele entra aqui e aí, através da nossa verticalidade, passa aquela informação para a sua consciência, é o qual você vai ser assim usado. Assim. Tá vindo a energia de lá de cima. Entende? Do alto. Ele, então, para que, então, capte a vibração vertical, que são sintonizada com as outras dimensões elevada, levando ao universo do espírito. Então, quando você sintoniza aqui, equilibra suas energias horizontal, né? A consciência, e aí você está aberto para receber a intuição. É o que fala que essa energia que vem são a intuição que a gente recebe da espiritualidade. Entende? O qual que? Quem que acessa? Quem que acessa essa outra dimensão? Quem é? É a sua consciência. Entende? Você mesmo aqui falando, mas quando você começa a pensar, você começa a acessar a dimensão. É igual como eu estou aqui falando. Quando a vez estou falando aqui, eu já lembro o versículo da Bíblia aí o quê? Foi o que foi lá, minha mãe foi lá e captou aquela informação. Eu peguei, trouxe aqui para falar aqui. Entende? É assim que é a canalização espiritual. Quem que acessou outra dimensão? Ele diz assim, para então captar vibrações verticais. Quem é que vai captar? A sua consciência, que são a sintonizada. Então, a sua consciência é sintonizada com outra dimensão, não só com essa dimensão aqui, com outra dimensão, e levar ao universo do espírito. Então, vai ser levada para outra dimensão a sua consciência no momento que você está falando. E aí, ó, você entra naquela verticalidade que recebe essa intuição e que o espírito vai usar o canal para falar. Entende, pessoal? Entende como o processo acontece? Isso acontece em todos os grupos religiosos, né? Quando a espiritualidade quer passar uma mensagem verdadeiramente, né? Ele usa ali um canal, ele vê que o canal está sintonizado, está equilibrado, ele se conecta e passa aquela informação. Entende, pessoal? É por isso que é o que os evangélicos falam, você tem que dar lugar para o Espírito Santo lhe usar, né? É isso aqui, ó. É isso que o cidadão está falando aqui. Mas ele está falando de um modo mais cientificamente. É você dar lugar para que o Espírito Santo lhe use. Entende? Isso é a canalização espiritual. Você entende, pessoal?
A gente tem que ir buscar lá no fundo a essência. Porque, por exemplo, eu coloco lá só o como é que se diz? O tema aqui, canalização espiritual. Aí, se uma pessoa é evangélica, ela não vai procurar ouvir aqui o que eu estou explicando, não vai procurar informação sobre isso. Ela já vai chegar e me julgar, vai dizer, não, isso aí é do espiritismo, isso aí não é correto, não, isso não é de Deus, isso não é. Entende? Ela já vai fazer isso porque ela não entende o que é. Entende por que eu estou cavando aqui? Para mostrar a vocês que isso está acontecendo em vários grupos religiosos. Não é só no grupo de espírita, não, ou espiritualista, não. Isso não tá acontecendo em vários grupos, pessoal. Entende? Entende? Aí o que é que ele fala aqui? Ele fala, por isso que então, então captar as vibrações verticais que são sintonizadas com outra dimensão e levando ao universo do espírito. Entende, pessoal? Entende? É isso que acontece. Aí, o que é que ele fala mais? É através da canalização espirituais. Olhe bem o que é que ele vai falar, o espiritualista aqui, né? Porque é um conceito espiritualista. Mas é um conceito só do espiritualista? Não. Esse é um conceito geral. Entende? É um conceito que acontece geral. Ele diz assim, ó, é através da canalização espiritual que o sensitivo cria um canal de comunicação e se une ao espírito que se comunica através dele. Entende, pessoal, o que ele falou aqui? Eu vou repetir porque aqui tá uma zoada, né? Vocês talvez não ouviu direito aqui o que eu falei. Eu vou repetir porque isso aqui é importante, né? É através da comunicação, é através da canalização espiritual que o sensitivo cria um canal de comunicação e se une ao espírito que se comunica através dele. Então, não é possível, pessoal, não é possível. Coisas que você vai trazer do mundo espiritual tem que ser através dessa canalização. A Bíblia foi assim, foi escrita assim. Usaram o Espírito Santo, usou o homem de Deus para trazer a mensagem que Deus queria que o homem entendesse. Entende? Usou o quê? Os discípulos, aqueles que para escrever, para trazer, para falar. Entendeu? Para deixar registrado para a gente. É por isso que o quê? A Bíblia ali, o que está escrito, principalmente as mensagens, a palavra de Deus, é o quê? Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada. Por que ela é viva? Porque ela é uma mensagem que é trazida viva, pessoal. Pelo vivo, que é Deus. Deus é vivo. Entende? Você entende agora, pessoal? Eu estou fazendo isso para que seja tirada essa nuvem da mente principalmente dos evangélicos, né? Entende? Então, foi trazida ali aquilo ali é uma canalização. Você acha que o Espírito usou lá os homens de Deus? Foi como? Aquilo ali que aconteceu foi uma canalização. É o que o cidadão está dizendo aqui. Ele diz, através da canalização espiritual, os sensitivos. Então, sensitivo é aquelas pessoas que estão mais sensitivas, como médium, em ter esse canal que está espiritualizado, está conectada com a espiritualidade. Então, ele tem esse canal de comunicação
o mundo o espiritual e com os espíritos, né? Espero que seja com os espíritos mais elevados, né? Ele fala, cria um canal de comunicação e se une ao espírito. Então ele está unido. E é por isso que o Espírito Santo está em nós. Entende? Que se comunica através dele. Então o Espírito Santo, ele quer se comunicar, quer usar o seu canal, quer usar o seu corpo que é um veículo, para trazer a mensagem lá da alta dimensões para essa baixa dimensão que a gente está. Ele quer trazer. E isso passa por esse processo de canalização. Entende? Entende, pessoal? Aí ele fala, a comunicação, né? O que é que ele fala mais? O que é que ele fala mais aí? A comunicação ocorre através de impulsos energéticos que chega ao hemisfério cerebral direito e em seguida são enviados para o hemisfério cerebral esquerdo, onde está a linguagem falada e escrita, para ser codificada e transmitida através da fala ou da escrita do indivíduo, que é através da consciência que vai sendo traduzida através de palavra, conceito imaginário do indivíduo, de cada um. Entende, pessoal? Então, ele está dizendo aqui o quê? Que essa comunicação se dá através que o espírito o quê? Porque o espírito é energia, né, pessoal? Que ocorre através do impulso energético. Então, o espírito, ele pode, um mentor, ele pode dar um impulso energético, que é a intuição que você recebe, e que você vai passar pelo seu hemisfério direito. Então, eu botei a boca lá. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E aí que vai o quê? Aonde a linguagem falada e escrita. E aí que essa energia o quê? Vai ser codificada e transmitida através da fala e da escrita do indivíduo. E leite? Já pro leite? Então, como é que o Espírito Santo usou o homem de Deus para escrever a Bíblia? Eu sei onde é. Ele usou assim essa energia, o qual foi falado algumas coisas e depois foram escritas. Ele vai ser usado também na escrita para escrever, entende? Que vai ser codificado, transmitido através de fala ou da escrita do indivíduo, que através da consciência que vai sendo traduzida. Então vai aquela energia, aquela que veio energético lá, vai ser traduzida através de palavras. Então ele vai pegar palavras ali, né? Conceito imaginário individual de cada um. Então, cada um que vai receber essa codificação, através do conhecimento dele, ele vai transmitir aquela mensagem, entende? E é por isso que o quê? A pessoa tem que ter a mente expandida, a conexão com o Espírito Santo, para ele ser usado transmitir isso, entende? Mas vai ser de acordo o que o indivíduo tem de a consciência, né, primária. Aí é por isso que o quê? Que o apóstolo Paulo, a espiritualidade teve que usar ele para o gentil, porque a espiritualidade estava querendo usar Pedro para o gentil, mas ele estava ainda com um pouco de... não estava com a mente aberta em algumas coisas ainda, porque ele vinha
de uma doutrina, de um conceito judeu, né? Que o gentio não participava daquilo. Depois que ele veio reconhecer que Deus o usava depois que ele veio. Mas aí o quê? A espiritualidade já tinha escolhido Paulo para falar para o gentio. Entende? Entende, pessoal? Então é o quê? Porque a espiritualidade sabe, ele sabe que aquele camarada tem aquele conceito por causa da religiosidade. Então ele respeita. Ele vai usar também aquela pessoa. Mas só que o quê? Que é limitado, ele está usando ali para aquele tipo de coisa. Mas a espiritualidade quer usar geral. É por isso que o espiritualista tem que ter a mente aberta para usar, ser usado geral, entendeu? Não através de um grupo religioso. Mas acontece. Ele precisa abrir a mente. É por isso que ele falou. É preciso ter a mente aberta às coisas superiores do corpo e da mente. Preciso ter a mente e conhecimento sobre isso. Entende? Para o quê? Para que seja usado. Foi por isso que aconteceu aquilo, pessoal. Você sabia disso? Por isso que eu diz assim, o Espírito Santo diz assim, ó, separa Paulo e Sila, o qual eu tenho designado para fazer a minha obra. Está lá escrito. Entende? Entende? Eu vou usar eles aí para fazer, porque os outros lá não têm ainda a capacidade de entender. Entende? O Espírito Santo, o Espírito evoluído, ele respeita isso. Ele respeita. Se você está com as nuvens negras, ele respeita. Mas é bom que você abra a mente para ser usado, pessoal. Entende? Às vezes não é usado muito assim, porque tá com essas nuvens negras na cabeça. É preciso tirar. Então, você só vai tirar o quê? Expandindo a sua mente, a sua consciência, através do estudo aqui e tirando o conceito. Aí, vê o conceito lá de canalização. Não, isso não é de crente, não, isso não, entende? Vamos tudo chiar. Porque não estuda, não sabe o que é. Aí foi por isso que o cidadão lá que ficou lá me criticando, me falando, aí depois disse assim, o que é ascensão espiritual? Ele não sabe o que é ascensão espiritual. Aí eu vou perguntar, ele vai ver também, ele vai dizer, o que é canalização espiritual? Ele não sabe. Porque são nuvens negras que estão na cabeça dessas pessoas. Preciso ter a mente aberta, né? Espiritualista é isso, né? Ele aí fala, né? Por que ele fala isso? Porque por isso a evolução espiritual de um indivíduo interfere justamente na transcrição da mensagem, porque a forma de interpretação da mensagem, né? Da mensagem depende do estágio de crescimento espiritual pessoal de cada um. Você entende agora, pessoal, por que o Espírito Santo naquele momento tinha que usar Paulo e Silas lá? Porque Pedro estava com a cabeça dura ainda, né? Depois que ele veio reconhecer que Deus todo aquele que teme a Deus e aceita o dom do Espírito Santo é Deus. Porque ele estava, mas ele também era usado pelo Espírito Santo, mas era de uma forma, como é que se diz? Limitada. Ele precisava expandir a consciência. Entende? O qual depois ele veio expandir a consciência, entender o trabalho do Espírito Santo, da espiritualidade. Entende? Depois que o Espírito Santo já converteu Paulo, já estava usando Paulo e Silas lá para pregar ao gentil. Porque ele não queria pregar para o gentil, ele estava ainda, como é que se diz?
com essa nuvem negra da religião lá, que ele era judeu, né? Ele aprendeu lá as coisas lá, tinha alguns conceitos, né? Foi tanto quando a imagem que desceu da para ele comer, tinha comida que o judeu não podia comer. Ele disse: Não, não, senhor, eu não como nada impuro, eu não coloco nada impuro na minha boca. Aí o que é que o senhor disse a ele? Você está chamando de impuro aquilo que eu santifiquei? Como é que você está chamando de impuro? Entende? Era o quê? Era a nuvem negra que tinha nele ainda. E, 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 e Deus estava querendo ensinar, o Espírito estava querendo ensinar ele ali, né? Mas ele começou a obra, mas a obra para ser expandida para o gentil, né? Teve que ser usado Paulo e Silas. Entende, pessoal? Então, é isso que ele está falando. Você, aquele para a evolução espiritual do indivíduo, interfere justamente na transcrição da mensagem. Então, vai é, é, interferir. Entende? Então, o Espírito Santo, o Espírito evoluído, não vai usar você a vez quer usar para você passar uma mensagem a vez que é uma pessoa de um grupo assim que você acha que é errado. Aí não vai usar você porque você tem nuvem negra. Aí o que? Não vai usar. Entende? Ele vai usar outra pessoa. Porque a forma de interpretação da mensagem depende do estágio do crescimento espiritual de cada um. Então depende do estágio que você está. Entende? Depende do estágio. Aí o que é que ele fala mais? Assim, desse nível de evolução espiritual, a mensagem são mais expandida, esclarecida e modificada no decorrer do desenvolvimento espiritual do indivíduo. Então, ele pode, no decorrer da evolução espiritual dele, ele pode abrir a mente, como aconteceu com Pedro. Pedro tinha aquela nuvem negra sobre essas coisas, que o Espírito Santo estava querendo trabalhar nele, mas depois, quando ele foi, ele aí reconheceu que Deus não faz exceção de pessoas. Aí ele escreve lá. Depois ele escreve lá. Agora eu vejo que Deus. Por que, que ele disse agora eu vejo? Porque antes ele não via. Entende? Agora eu vejo que Deus não faz exceção de pessoa. Né? Deus não faz. Deus não está aí para quem é judeu, para quem é grego, para quem é brasileiro, para quem é americano, para quem é oriental. Deus não está olhando isso. A espiritualidade não está olhando isso. A espiritualidade está olhando se ela está disponível, conectado para acessar essa dimensão espiritual. Aí ela pode ser um canal da espiritualidade. Deus não está olhando se ele é pobre, se ele é rico, se ele. É por isso que eu tenho um pé atrás, que essas pessoas dizem que tá colocando, eu vi falando, para mostrar que você é uma pessoa de Deus, é assim, ó. Aí a riqueza, ó, o que eu tenho, fica mostrando coisas materiais, que aí é que você tá com uma conexão com a espiritualidade. Entende? Tem aí ou não tem essas pessoas? Você vê aí. E não depende disso. Não depende disso. Entende? Porque Deus não está nem aí para o seu dinheiro, o seu ouro, do que você. Não está nem aí. Entende? Porque ele sabe que isso tudo é perecível. Ele está vendo ali a pessoa que está verdadeiramente espiritualizada, equilibrada as energias, que está a sua consciência acessa as dimensões dimensionais, que aí pode passar através da sua consciência a mensagem, né? Que você vai transfigurar aqui em palavras. Entende, pessoal? Entende como acontece o processo da canalização?
Agora, será que isso não está acontecendo no meio evangélico, no meio cristão aí também? Tá, sim. Mas só que ele é visto de outra forma. É o Espírito Santo que está usando. Ah, é. Entende? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa que está acontecendo. Entende? É isso que acontece. Aí, o porquê ele fala, né? A pergunta que eu coloquei. É, e qual é o significado desse processo na missão? O significado é que se a gente está espiritualizado, está trabalhando as nossas energias, está na conexão com a nossa espiritualidade, a gente pode acontecer essa canalização. O significado é isso. Pode acontecer a canalização na nossa vida. Nossa, não, os cristãos, nossa, eu não canalizo, não, isso aí não é de Deus, não. Canaliza, pessoal. Você tem a canalização espiritual. É usar do Espírito Santo. Aí eu pergunto a você, o Espírito Santo lhe usa ou não? É uma canalização, porque o Espírito Santo é um espírito. E ele vai o quê? Usar você através para passar a mensagem para a igreja, não é assim? Então, isso é uma canalização. Entende, pessoal? É por isso que a gente tem que ir lá na raiz buscar a. Como é que se diz? A essência da palavra, o que, é que ela está querendo trazer. Porque aí quando a gente entende. Agora, será que não é fácil de eu colocar aqui os versículos, eu sabendo disso agora? Será que não é fácil eu achar os versículos aqui? É fácil. É tanto que eu achei aqui, ó, pessoal. Gálatas 5:16 e 17. Vamos ler aqui, né? Quero dizer a vocês o seguinte: deixe o Espírito de Deus dirigir a vida de vocês e não obedeça o desejo da natureza humana. Ele fala, por quê? Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Então, pessoal, vamos entender aqui o que é que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala, ele tá pedindo para que o quê? Que o Espírito, né, de Deus dirija vocês. Dirija como? Dirija quem? Entende, pessoal? Dirigir é porque é um carro. Ele está mandando dirigir o quê? Dirigir o seu corpo humano. Entende? Dirigir o seu corpo humano. Porque eu falo sempre que o corpo humano é o quê, pessoal? É o nosso veículo. Não é isso? Por isso que ele fala dirigir. Então, Paulo sabia que o nosso corpo era um veículo para manifestar o Espírito de Deus aqui. Ele sabia. É por isso que ele coloca dirigir. Dirigir carro, entende? Então ele coloca, ele diz assim: deixe o Espírito de Deus dirigir a vida de vocês. Então, dirigir o seu corpo, né? Aí ele fala: e não obedeça o desejo da natureza humana. Então, não deixe que essas energias do seu ego, do seu corpo humano, dirija vocês, não deixe. Então ele está falando isso aqui para não deixar. Por isso que a gente tem que trabalhar nossas energias, pessoal. A gente tem que trabalhar essas energias do nosso corpo humano, porque senão ela tem força e pode dirigir a gente e ela vai o quê? Lutar contra a vontade do Espírito de Deus, né, que é o Espírito Santo, de dirigir você aqui nessa realidade. Você vai ser um carro desgovernado, um carro que não tem direção, não tem a bússola. Entende por que a gente tem que ter a bússola?
ele está mandando deixar dirigir porque esse espírito, ele sabe qual é o caminho. Entende? E se você não deixar esse espírito, você endurecer o coração, como eu falei lá no outro vídeo, você endurecer o coração, você não dá que o espírito dirija você, você vai estar desgovernado. Você vai estar sendo dirigido pelo quê? Pelo seu ego, pelas energias do ego. Que é o que ele fala que é a energia do ego? Que é a natureza humana. Por isso que ele fala aqui, ó, e não obedeça os desejos da natureza humana. Ele está deixando, falando para sua consciência, não deixe que o desejo dirija a sua vida. Entende? Quem tem que dirigir a sua vida é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que ele que vai guiar, ele é a bússola que vai guiar você aqui por esse caminho. Entende? E vai transmitir a paz, a alegria, tudo, e vai transmitir até para outra pessoa. Você vai ser usado. Entende? Por isso que ele disse, não obedeça o desejo da natureza humana. Natureza humana é o quê? É a nossa natureza, a nossa energia humana, então, vem do ego. Então é por isso que ele fala, porque o que a nossa natureza humana quer é contra. É contra o quê? É contra o espírito que quer, né? E o que o espírito quer é contra a natureza. Então, é por isso que o apóstolo Paulo fala lá que ele estava tendo essa luta. Você entende agora, irmão? Você entende que ele está falando de energia aqui? Você entende agora por que eu falo vamos trabalhar as energias, trabalhar as energias? Por quê? Para que essa energia não tome conta, direção da nossa consciência, porque a nossa consciência tem que estar na direção do espírito, deixando o espírito a bússola dirigir. Ele vai dizer aqui, ó, aqui aí a bússola mostra o caminho. Ah, aqui é o caminho. Então vamos para lá. Aí você fala pro corpo, a sua consciência fala pro corpo, vamos pegar aquela direção. Então você pega aquela direção. Entende? É assim. Não é assim que os navegadores usam a bússola? Ele olha, aí diz qual é a direção lá para o norte, tal. Aí a bússola vai, é para cá, vamos lá. Então, não é isso que eles fazem? É a mesma coisa que a nossa consciência tem que fazer, pessoal. E o quê? Mas temos um corpo que é energético, tem energias densas. E essas energias densas é a nossa natureza humana, o qual a gente não podemos deixar essas energias tomar conta da direção da nossa vida. É o que está acontecendo com algumas pessoas. Até pessoas do meio religioso estão sendo dirigidos por essa natureza humana. Por quê? Porque ele está endurecendo o coração para a espiritualidade trabalhar na vida dele, dirigir a vida dele. Ele não está deixando. Então a espiritualidade vai lá, está falando ao coração, quer entrar lá para dirigir a vida dele, ele não permite. Foi o que eu mostrei ontem aqui, né? Cada versículo lá, mostrei até o versículo de Osé que os sacerdotes também não queriam se conectar com Deus lá, com a espiritualidade. Então, você não é sacerdote. Então, se você não deixa eu dirigir vocês, você não é meu sacerdote. Entende, pessoal? Entende agora? Agora, tem canalização na Bíblia? Tem canalização na Bíblia ou não tem, pessoal? Porque a canalização se dá de um espírito dirigir o corpo humano aqui nessa realidade. Isso é a canalização. Tem canalização na Bíblia ou não tem? Então, foi por isso que ele falou. Porque a nossa natureza humana, que é contra o espírito, e que o espírito que é contra a nossa natureza humana.
os dois têm uma briga. É por isso que a gente estamos em luta, tanto em luta interna como externa. Entende agora, pessoal? Entende? Tá falando de energia e tem que ter um olhar espiritual, porque senão os, os evangélicos, eles não têm esse olhar espiritual para entender, entende? Então aqui é Mateus 10, 19 e 20. Vamos ler aqui, ver o que é que diz aqui, né? Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer. Então, Cristo falando com os discípulos, né? Quando os prenderem, as pessoas prenderem ele, não se preocupe o quanto dizer ou como vai dizê-lo. Na hora será dado o que quer dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de você. Você entende aqui, pessoal? Isso foi Jesus falando para os discípulos. Ele falou para os discípulos, olha, não se preocupe o que você vai dizer quando eles lhe prenderem, o que a sua defesa, o que é que você vai fazer para a sua defesa. É por isso que a Bíblia diz lá que a gente tem um advogado, né? Justo e fiel, não é? Não é isso? É por isso que a Bíblia fala isso. Por quê? Ele disse, eles vão lhe prender, não se preocupe o que vocês vão dizer. Naquela hora será dado o que dizer. Então vai ser dado. Dado o quê? A intuição, tudo que vai ser falado. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O que é isso, pessoal? Isso não é uma canalização? Isso não é a canalização espiritual? Porque é por isso que a Bíblia, esses apóstolos, esses discípulos, escreveram a Bíblia. Porque foi dado a ele o Espírito Santo, né? Foi falando através dele. Ele disse, não se preocupe, só é você ficar calmo, equilibrado, ficar, que você vai ser usado pelo Espírito do Pai. Qual é o Espírito do Pai? Espírito Santo, né? Um espírito evoluído, um espírito de alta dimensão. Não é isso? Então, foi isso que Jesus falou. Pois não serão vocês que está falando. Então só vai ser usado o veículo ali dele. Mas quem vai estar falando é quem? É o Espírito, ele fala. Quem estará falando não é você, mas quem estará falando, mas é o Espírito do Pai de vocês. Falará por intermédio de vocês. Então vai falar por intermédio do veículo dos discípulos. Foi isso que Jesus disse. Isso aqui não é uma canalização. Agora eu vou colocar lá a mensagem, o que é a canalização. Alguns evangélicos vão se escandalizar. Se está aqui a canalização, até o próprio Jesus disse que vai acontecer essa canalização. Você entende, pessoal, que é preciso a gente estudar, tirar essa nuvem negra, essa nuvem é negrona, sabe? Aquela nuvem bem escura que está na nossa mente, sabe? A gente precisa tirar isso. Então, o que é que a Bíblia fala mais aqui? João 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês todas as coisas e fará vocês lembrar de tudo o quanto eu disse. Então, pessoal, isso aqui não é uma canalização? Então, olha o que o Jesus está falando de novo lá através de João.
Mas o conselheiro, então, conselheiro, o Espírito Santo, né? Que o Pai enviará. Então, o Pai vai enviar em meu nome, então vai ser no nome de Jesus, né? Ensinará a você todas as coisas. Então, aquele que está conectado com a espiritualidade, nada falta para ele. Ele sabe todas as coisas. E ele fará o quê? Esse espírito vai fazer o quê? Lembrar, porque ele vai ser usado na hora, né? Que não é ele que vai estar falando, ele só vai ser um canal, fará lembrar de tudo quanto eu disse. Então, você vai lembrar. É por isso que às vezes aqui eu estou aqui, a repente eu lembro o versículo lá, tchá, já estou aqui falando. Entende? Ele vai fazer. É o Espírito. Então, aquele que está sendo guiado pelo Espírito Santo, os seres dimensionais, os seres elevados, ele está sendo dirigido pela espiritualidade. Evoluída, né? É isso. Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens santos, falaram da parte de Deus, orientado pelo Espírito Santo. Orientado. Então ele foi pelo intermédio, ele foi usado para escrever a Bíblia, para falar a Bíblia que está sendo agora, eu estou lendo aqui, as coisas que foram ditas por ele, deixou escrita, foram o quê? Foram orientados. Então ele estava sendo orientado como escrever essa Bíblia. Não veio da cabeça deles. Entende? Entende agora? Porquanto jamais a profecia que ele falou da Bíblia, teve origem de vontade humana, mas o homem santos falaram da parte de Deus, orientado pelo Espírito Santo. Então teve uma orientação do Espírito Santo para escrever a Bíblia. Então é o que os espíritas lá falam, que é a psicografia. Aquele Chico Xavier não psicografou aí o que ele escreveu lá de Emmanuel, né? Escreveu lá. Então, a mesma coisa, os discípulos receberam essa inspiração do Espírito Santo para escrever, sabe? Orientado. Então, ele foi orientado pelo Espírito Santo. Então, é uma canalização. É uma canalização para trazer o quê? Para trazer a notícia do mundo mais elevado para esse mundo mais baixo. Entende? Então, você é o canal que vai trazer coisas que vêm lá do alto para cá, para baixo. Entende? E você pode ser usado. Qualquer um. Não é porque sabe ler, porque não sabe. Aqui, ó, Pedro não sabia, ele era indouto. Não era um doutor, mas ele falou aqui, escreveu sabedoria, que até hoje os doutores ficam se batendo na cabeça aí. Porque quem falou através dele não foi ele, foi o Espírito. Ele foi orientado pelo Espírito. Entende agora, pessoal? Entende o que é canalização espiritual? Entende? Aí aqui em Salmos 31, versículo 11. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Entende, pessoal? Agora, é isso que eu falo. Tem igreja que diz que ela é a verdade e que se sair da igreja lá você não está mais na presença. Tem várias assim com esse pensamento, né? Que expulsa o membro tal, não sei o quê. Mas eles não sabem o que está fazendo. Porque ele está
colocando o lugar físico, o local como algo que fosse ali de Deus, entendeu? E isso não é lugar físico, né? Porque ele disse: não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu santo. Como é que você vai ser expulso da presença de Deus, pessoal? É quando você perde a conexão com essa espiritualidade, o Espírito Santo. Então, você não pode perder a conexão. Se você sair de um grupo religioso, você pode sair. Eu já passei em vários grupos religiosos aí, mas o Espírito Santo agora não está me usando, não ou não está? Quem assiste meus vídeos aqui pode responder essa pergunta. Será que o Espírito está me usando? Agora, eu estou em grupo algum religioso? Você entende, pessoal? Não entende? É isso que fala lá em Salmo. Não me expulse da tua presença. Como é que pode expulsar da presença de Deus? Porque aonde você vai, a presença de Deus, tudo tem a presença aí. Desse ser está em todo lugar. E nem tire de mim o teu Santo Espírito. Aqui é o processo. Você só pode sair da presença de Deus se você não está conectado. Por isso que tem gente aí dentro de grupo religioso, mas não está conectado com o Espírito Santo. Não está. Não, eu me batizei, mas você não está conectado. Você tomou um banho bem gostoso, né? Se a água tivesse gelada ou fria, eu não sei. Entende? Mas você tomou um banho bem gostoso. Mas você não está conectado com a espiritualidade, com o Espírito Santo. Entende? Então você está fora da presença de Deus. Porque a presença de Deus não é uma presença física de um lugar, de uma igreja. Não é reservado só para um local, para uma igreja, para um lugar. A espiritualidade não é assim. Entende? Foi o que eu falei lá, que o cidadão estava dizendo que a igreja só aqui, a igreja é verdadeira. Eu digo, então os santos dos santos só tem lá, né? Ninguém pode entrar para adorar a Deus em outro lugar, porque o santo do santo é lá. Será que você pode fazer um culto no parque da cidade, cantar música lá? Será que ali você pode acessar o santo do santo? Porque se você está dizendo que a igreja física lá é a verdade, está dizendo aqui é a verdade, aí expulsa a pessoa de lá, está dizendo que a igreja... Então o santo do santo está lá. Você entende? Foi por isso que eu deixei a pergunta aqui. Quando responder aí, aonde é o Santos dos Santos aí vocês vão poder querer falar comigo. Porque os evangélicos dizem que a igreja dele é a verdade, todas têm esse pensamento. Mas às vezes ele faz um culto fora da igreja dele, fica orando lá, eles fazem ou não fazem? Ele está querendo acessar onde ali? Ele quer que aquele louvor entre aonde? No Santo do Santo, né? Que era assim que o sacerdote entrava no Santo do Santo para oferecer sacrifício e louvor a Deus. Mas agora precisa de um templo, você canta no meio da rua, aonde você cantar, começar a levantar a mão, será que você pode entrar no Santo do Santo? Será que a presença de Deus não está ali? Porque a presença de Deus está dentro de você, pessoal. É por isso que ele fala, não me expulse. Expulsar quem? Expulsar a sua consciência. Porque a sua consciência não é expulsar o seu corpo físico, não. Você pode sair de um lugar físico, mas se você está conectado dentro com a espiritualidade, você está conectado com o Espírito Santo. Você pode passar por qualquer grupo religioso aí, importante é a sua conexão de dentro. Não é a conexão de fora o que vai fazer, entende? É por isso que o salmista diz isso, não me expulse da tua presença. Então, só vai ser expulsado da presença quando perder a conexão com o Espírito Santo. É isso que é você sair da presença.
E tem gente ainda que nem se conectou com a espiritualidade, com o Espírito Santo. Então, ele está num local, em uma igreja, ele está religioso em um lugar, mas ele não está na presença de Deus. Aí o quê? A oração dele, o louvor dele, ele não faz efeito nenhum. Por isso que as pessoas não sentem nada. O louvor, é por isso que a irmã disse, ô irmão, cantam aqui parecendo que não sente nada, mas quando você canta assim, acontece alguma coisa. É o que é isso? É a pessoa que tem que estar conectada, pessoal. Entende? Não é lugar. Foi por isso que eu perguntei. Tá aí a pergunta para responder. Aonde é o Santo do Santo? Se vocês estão dizendo que a igreja é aí, o local aí é verdadeira, aonde é esse Santo dos Santos? Deixei aí a pergunta, deixo de novo, né? Para vocês entenderem espiritualmente o que é que está se passando. Sabe, pessoal? Então, graças a Deus, mais um vídeo, pessoal. Até aqui a espiritualidade, o Espírito Santo, sabe? Os anjos, os mentores, esses seres de luz e seres elevados têm nos ajudado grandissimamente. E agradecer a vocês aí, pessoal. Nossa, ontem eu já vi que o vídeo que eu postei, eu lancei, já teve uma visualização muito grande, pessoal. E sabe, eu tô vendo aí que tem pessoas de vários grupos religiosos assistindo meus vídeos, né? Agradecer a vocês aí, continue, viu? Espero que vocês entendam a mensagem da espiritualidade e se conecte com essa espiritualidade, né? Espírito Santo, né? Com essa força maior para nos ajudar nessa caminhada aqui. Tá certo? Um abraço, até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!